Estamos em mais uma manhã de domingo. Estamos chegando no final do mês de outubro, o último domingo do mês, e nós temos a certeza que o Senhor Ele se faz presente no nosso meio para nos abençoar. Vamos diretamente para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 28, versículo 2. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que a igreja tem deixado, infelizmente, de lado. A igreja tem negligenciado esse tema, e ele é um tema muito importante para a nossa vida, irmãos. E muitas pessoas acham que não é importante. Nós vamos estar vendo a importância. Amém? Provérbios, nós vamos estar vendo essa importância. Provérbios é o ponto de partida dessa mensagem. Salmos fica no meio da Bíblia, o livro vizinho, adiante, à frente, é o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, 28, versículo de número 2. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Pai de amor, Pai de misericórdia, vem, Senhor, através do Teu Espírito, revelar o Teu querer, o Teu propósito. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, nos dá direção, instrução e fala aos nossos corações. Senhor, nós precisamos da Tua graça, do Teu poder. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos impede, toda dúvida, toda incredulidade, todo sentimento contrário à Tua palavra. Que todo mal que tenta impedir a compreensão e o entendimento da palavra, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Toda ação maligna seja paralisada no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a Tua graça maravilhosa se manifeste para nos abençoar. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Todos encontraram aí o livro de Provérbios 28, o versículo 2. Diz assim o texto sagrado: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Então, por que existe autoridade, irmãos? Príncipes são levantados na terra. A autoridade foi instituída por Deus por causa das transgressões, por causa da desobediência dos homens, porque os homens
precisam estar debaixo de autoridade. Agora, homens sábios, quando falo homens, é no sentido geral, no que diz respeito à humanidade, seres humanos, sábios e prudentes, porque na verdade a lei não é feita para o justo, porque o justo ele anda na lei do amor, ele não vai prejudicar o seu próximo, ele deseja o bem-estar do seu próximo. Então, se nem tivesse governo para uma pessoa justa, haveria harmonia, não haveria necessidade de príncipes, porque todos iriam respeitar o direito do outro. Mas por causa das transgressões, por causa dos homens maus, obstinados, desobedientes, é por isso que Deus, Ele colocou autoridade. A autoridade é para que haja ordem, e decência. Então está bem claro aqui, por causa da transgressão, por causa do pecado, por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes. Príncipes são as autoridades, pessoas que estão na posição de autoridade. Olha só, mas por virtude de homens prudentes e sábios, pessoas que são prudentes e sábios, ela continuará, ela se mantém. Por quê? Porque os homens, os seres humanos prudentes e sábios, são o sal da terra, que conserva, que não deixa a terra perecer. Então, os valores são preservados por essas pessoas. Mas vamos lá para Romanos, agora Romanos 13. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos 13. Romanos 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Amém? Olha só o que diz o texto sagrado: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, nós temos que estar sujeitos às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. As autoridades foram constituídas por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, irmãos. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos, porque senão nós vamos sofrer. Muitas pessoas sofrem porque não têm essa compreensão, irmãos, que a autoridade foi estabelecida por Deus. Versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, se você resiste à autoridade, você está resistindo à ordenança de Deus. É a mesma coisa que resistir a Deus, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. E muitos crentes, irmãos, estão resistindo a Deus, não estão sujeitos às autoridades. Nós temos que estar sujeitos às autoridades seculares, claro, desde que elas não estejam em contrariedade às Escrituras, porque a autoridade maior é Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Só pode, melhor dizendo, não guardar uma ordenança de uma autoridade secular, desde que ela esteja em contradição direta à palavra de Deus. Só neste caso, irmãos. E ainda assim vamos sofrer a consequência. Lembra dos 3 rapazes, Misael, Hananias e Azarias? Deram nomes babilônicos para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram obedecer ao rei. Em tudo eles obedeciam o rei.
porque eles sabiam, eram conscientes do princípio da autoridade, por isso eles obedeciam. Mas quando chegou o momento que a autoridade pediu algo contrário à autoridade suprema, maior, que é Deus, somente neste caso, eles desobedeceram. Eles falaram: nós não vamos adorar a estátua de ouro que o Senhor fez. Fique sabendo disso. E aí o rei, furioso, fez o quê? Lançou eles na fornalha de fogo ardente. Ou seja, houve consequência, mas só que como Deus viu inocência neles, Deus enviou o anjo. Alguns dizem que era o próprio Cristo, é uma teofania, né? O próprio Cristo, antes da encarnação, entra na fornalha e não deixa o fogo consumir, né, os 3 jovens. A mesma coisa aconteceu com Daniel, já em outro reinado, no reinado de Ciro. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas por quê? Porque o pedido do rei era uma contradição direta à palavra de Deus. Então, somente quando a autoridade secular pede algo que é totalmente contrário às Escrituras, somente é uma exceção, somente nesse caso. Mas mesmo assim você sofrerá consequências, sabe por quê? Porque a autoridade, ela tem autoridade, e ela vai usar a autoridade contra. Só que Deus um dia vai julgar a autoridade também, porque se a autoridade usar, né, dessa autoridade que recebeu para fazer o mal, Deus vai julgar essa pessoa que estava munida de autoridade e usou a autoridade para fazer o mal e não fazer o bem. Então, irmãos, nós devemos obedecer às autoridades, devemos obedecer às autoridades seculares e às autoridades da igreja, irmãos. Hoje tem um movimento aí dos desigrejados. São pessoas que não querem se submeter a autoridade nenhuma, irmãos. Pessoas que querem viver ao léu, querem viver de qualquer maneira. Elas se acham pessoas independentes. Irmãos, nós somos primeiramente dependentes de Deus, e nós dependemos uns dos outros, irmãos. E Cristo instituiu a igreja. A igreja foi instituída por Cristo, e Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento e o crescimento do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, tome cuidado com quem resiste à autoridade. Olha só, porque quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tem gente que está trazendo condenação para a sua própria vida. Tem muitas pessoas que estão trazendo condenação para a sua própria vida. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, não teme. Se você está fazendo o que é certo, não teme. Agora, se você vive fazendo coisas erradas, não teme, porque a autoridade não traz em vão a espada. As autoridades receberam de Deus o que? Condição para exercer juízo. Quando uma pessoa é pega roubando, matando, estou falando na sociedade, ela não vai responder criminalmente? Se uma pessoa matar alguém, furtar, ela tem que responder, e a autoridade vai julgar. E se a pessoa for considerada ali culpada, né,
depois do julgamento justo, o amplo direito de defesa, se ela for considerada culpada, ela vai ser punida. Não é assim? É assim que tem que ser. Então Deus instituiu as autoridades. Agora, se você obedece, você vai temer ir para a cadeia? Se você é uma pessoa de bem, uma pessoa que respeita os outros, que ama a Deus, que ama o seu próximo, que observa o Evangelho de Cristo, que anda no Espírito e não na carne, como é que você vai temer a autoridade? Não é verdade? Você procura fazer o que é certo. Então, irmãos, vamos fazer o que é certo, irmãos. Hoje tem muitas pessoas revoltadas. Porque na eleição não ganhou o candidato que eu queria. Irmãos, independente de quem esteja governando, irmãos, nós temos que honrar a autoridade, irmãos. Isso é Bíblia, irmãos. Às vezes as pessoas estão deixando de obedecer a Bíblia Sagrada, irmãos. E nós temos que orar pelas autoridades. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, a carta aos Romanos, tinha eleição para imperador de Roma? Não tinha eleição. Eles tinham que aceitar quem estava governando, seja bom ou seja mal. Eles tinham que aceitar. Não é verdade, irmãos? E os governadores eram bons, os imperadores romanos, eles costumavam ser bonzinhos, né, irmãos? Não, eram homens cruéis. Só que Paulo falou: se submetam à autoridade, honrem a autoridade, mesmo eles não sendo bons, não por causa deles, da pessoa, mas por causa da posição, irmãos. Porque Deus é que estabeleceu o princípio da autoridade, irmãos. E nós temos que orar pelas autoridades. Não está vendo isso hoje, irmãos? Muitas pessoas estão debaixo de condenação porque não estão honrando a autoridade, irmãos. Irmãos, nós temos que fazer o que a Bíblia ensina, irmãos. Eu não estou aqui para agradar, estou aqui para pregar o que está na Bíblia, irmãos. Esse discurso pode estar desagradando você, mas eu estou pregando o que está nas Escrituras Sagradas, irmãos. Então olha só, e você só pode, somente num caso, desobedecer, quando você percebe que a autoridade, somente nesse caso, quando a autoridade está contradizendo as Escrituras Sagradas. E mesmo assim, preste atenção, você sofrerá consequências. Porque Daniel não deixou de sofrer consequências. Os 3 jovens, Misael, Hananias e Azarias, sofreram consequências. Toda desobediência traz consequências. Mas essa desobediência, em virtude da obediência maior ao Deus dos céus, Deus, Ele se agrada. É o único caso quando a autoridade está contradizendo as Escrituras. Então vamos voltar aqui. Versículo de número 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Não só por causa do medo do castigo. Se eu fizer coisa errada, eu vou ser punido. Não, por causa da sua consciência. Você tem que ter uma consciência. Eu vou fazer o que é certo, porque eu tenho uma consciência para com Deus, uma consciência para com o Senhor. Porque tem pessoas que não têm uma consciência para com o Senhor, só obedece porque tem medo do castigo. Não, a gente não tem que obedecer com medo do castigo. Tem gente que obedece a Deus assim. Sabe que tem gente que obedece a Deus com medo de ir para o inferno? Eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu obedeço a Deus. Tome cuidado. A pessoa que obedece a Deus com medo de ir para o inferno pode acabar parando lá, irmãos. Você tem que servir a Deus de coração, em espírito e em verdade. Tem que ser de coração, irmãos, e tendo consciência. Então olha só, versículo 6. Por essa razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre para isto mesmo. Jesus falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que
isso Paulo confirma aqui. Eu não vou pagar nada. Esse governo, não, tem que pagar os tributos. Mas eu não acho justo. Mesmo que não achemos, né? O que é certo, é certo. Amém? Olha só. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então nós temos que dar honra a quem tem honra. Temos que pagar os impostos, irmãos. Temos que obedecer às leis. Agora, tem pessoas que não obedecem, irmãos. Vão sofrer o castigo, irmãos. Quem está dizendo isso? A Bíblia, irmãos. Aí tem pessoas que depois falam assim: mas por quê? Por que Deus não me ama? Não, porque a pessoa simplesmente tomou uma posição na vida. Então, irmãos, vamos estar sujeitos. Irmãos, se somos justos, somos sábios e prudentes. E a terra é conservada pelo sal, pelos sábios, né? E prudentes. Vamos agora abrir lá em Timóteo. 1 Timóteo 2. Irmãos, aqui é um segredo espiritual, irmãos. Tem gente que não está prosperando, irmãos. Não está indo bem, porque não está submisso à autoridade, irmãos. Tanto da igreja como a autoridade secular. A pessoa está rebelde. Não, irmãos. Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus tem compromisso com o obediente, irmãos. Então olha só, 1 Timóteo 2. Versículo 1. Ademoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então nós temos que orar por todo mundo, irmãos. Esse aqui eu gosto, então oro por ele. Aquele lá eu não gosto muito dele, então não vou orar por ele. Nós temos que orar por todo mundo, irmãos. Jesus falou que nós temos que amar os nossos inimigos. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Os imperadores romanos não perseguiam a igreja, irmãos? Eles não faziam mal para a igreja? E Paulo está falando: obedeçam e orem. Obedeçam naquilo que é dentro da palavra. Aquilo que é fora da palavra, vocês vão obedecer, mas vocês vão sofrer as consequências. Os cristãos iam parar onde, irmãos? No Coliseu, né? E eram jogados aos leões. Mas eles eram jogados aos leões obedecendo a Deus. Não porque eles estavam desobedecendo as leis do Império Romano. É que quando chegava o momento que conflitava, eles falavam: não, nega Jesus, e a glória a César. Não, aí não. Eu posso obedecer a César, honrar a César, pagar os meus impostos, ser um cidadão de bem, mas ter César como um Deus, não. Jesus é o meu Deus. Então você vai morrer, então eu vou morrer, né? O máximo que você vai fazer é matar o meu corpo, mas você não vai poder tocar na minha alma. E eles eram levados cidadãos de bem, porque os cristãos eram cidadãos de bem, os melhores. Se todos do Império Romano fossem cristãos, seria uma maravilha. Só que Satanás agia na mente desses governantes para eles pensarem: não, eles não podem servir esse Deus. E aí eles começaram a persegui-los. Olha só, que tolice da parte dele. Mas Satanás é assim mesmo, ele segue o entendimento. Mas é por isso que nós devemos orar por todos, irmãos. Todos os tipos de oração que ele fala. Aí ele fala no 2: pelos reis e por todos que estão em eminência, posição de autoridade e destaque, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade
e honestidade, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada, para que dias melhores venham. Mas não vai melhorar, irmãos, mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: não vou nem orar, não, o mundo já está perdido mesmo. Não é assim que a Bíblia ensina, não, irmãos. A Bíblia ensina a nós fazermos a nossa parte. A Bíblia ensina a nós praticarmos a palavra, levarmos o amor, o Evangelho para as pessoas e orarmos. Temos que orar, inclusive, pela autoridade que você não gosta. Eu não gosto dessa autoridade. Não importa se você gosta ou não gosta, você tem que orar. Aliás, você tem que amar, né? Pastor, tem que amar, porque a autoridade, não que você não goste da ideologia da pessoa, da forma de pensar da pessoa, ela é uma alma. Aquela pessoa é uma alma, e o Senhor veio para salvar as almas de toda tribo, nação e língua. Irmãos, porque eu só vou evangelizar quem eu gosto, eu só vou falar de Jesus para quem eu gosto, eu só vou orar para quem eu gosto. Não, irmãos. Se nós fazemos isso, nós agimos igual os pagãos. Não é assim que Jesus ensinou? Se você saúda somente os seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Nós não podemos ser dessa maneira. Nós temos que ser diferenciados. Mas isso é difícil. Mas Jesus falou que o Evangelho é porta estreita, caminho apertado, e vai conduzir a vida, irmãos. Então ore pelas autoridades, irmãos, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Você quer ter uma vida quieta e sossegada? Em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é agradável a Deus, irmãos. Você quer agradar a Deus? Ore por todos. Você vai estar agradando a Deus. Tem gente que não está agradando a Deus. Para essa pessoa, por esse governo eu não oro. Está errado, irmãos. Você tem que orar. Deus dá sabedoria, Deus abençoe, que possa governar bem, que possa fazer a diferença. Amém, irmãos? Porque é o bem-estar de todos, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, para que Deus se agrade de nós, irmãos. E olha só, o versículo 1 novamente, olha só o que diz: admoesta depois, antes de tudo, antes de qualquer coisa, irmãos, nós temos que estar preocupados em orar pelas pessoas e por aqueles que estão em posição de autoridade. Tem igreja, irmãos, uma vez eu estava vendo outro dia, um cidadão falando que a igreja estava fazendo um abaixo assinado para tirar o pastor da igreja. Aí o irmão que estava no púlpito pregando falou assim: de vez de vocês fazerem um abaixo assinado para tirar o pastor, você deve estar orando pelo pastor de vocês, e não fazer isso aí. A igreja fez um motim contra o pastor, irmãos. Fizeram porque a igreja tem uma sede e um pedir para a sede tirar o pastor. Não, em vez de conversar com o pastor, em vez de orar pelo pastor, não, foram lá afrontar. Está errado isso, irmãos. Que evangelho é esse, irmãos? Nós estamos vivendo. Nós temos que orar. Se uma autoridade está pisando na bola, ore. Agora, você tem acesso, por exemplo, eu sou um pastor. Se eu estiver pisando na bola, vem falar comigo, né? Pastor, o que o senhor fez não está certo. Vamos orar, pastor. Não, se a pessoa vier de forma respeitosa, eu estou aqui para aceitar aquilo que a pessoa vem falar. Porque tem gente que é soberbo, é arrogante, irmãos. Não aceita. Não aceita que alguém dê um conselho, ou que alguém até dê um toque. Fale com a pessoa: pastor, o senhor fez não está certo, não condiz, não está em harmonia com a palavra. Irmãos, porque eu tenho que estar sujeito à palavra de Deus, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Agora, tem gente que prefere fazer um motim do que conversar, do que orar, do que fazer o que é certo, irmãos. Nós temos que fazer o que é certo, irmãos, para sermos agradáveis a Deus. Antes de tudo,
Olha só, versículo 4, já estamos encerrando. Que quer que todos os homens se salvem, inclusive o político da ideologia contrária à sua. Ele quer que ele se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então, vamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Vamos orar, irmãos. Deus nos chamou para sermos diferentes, irmãos. Deus nos chamou para a gente ter ódio, para a gente ficar com mágoa, com ódio de quem quer que seja. A igreja primitiva orava por aqueles imperadores malignos, irmãos. Eram homens maus, mas mesmo assim a igreja estava orando: Jesus, tenha misericórdia. Jesus, orávamos. Nós somos chamados para orarmos. Nós somos chamados para isso, irmãos. Tem muita pessoa que está debaixo de condenação, irmãos, porque está resistindo à autoridade, irmãos. Não resista à autoridade. Porque aqui no nosso país ainda tem a alternância de autoridade, irmãos. Não é verdade, irmãos? Então vamos estar orando. E se não tivesse, teremos que orar do mesmo jeito, irmãos. Amém? Vamos estar orando, irmãos. Porque a igreja está perdendo muito em não orar, em não fazer a vontade do Senhor, irmãos. Chegou o momento da igreja voltar a fazer o que agrada a Deus, irmãos. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Eu estou pregando aquilo que Jesus mandou eu falar, irmãos. Vamos obedecer a palavra. Fique de pé e nós vamos orar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer pela bondade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Abra o seu coração. Se você tem resistido à autoridade, se você não tem orado pelas autoridades, mude de atitude, comece a orar. Talvez a autoridade que está aí não te agrada, mas você precisa orar. Nós precisamos orar por todas as autoridades, porque assim nós vamos agradar a Deus. Vamos agradar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por todas as autoridades. Senhor, nos ajuda a ser submissos, não somente por causa do castigo, mas por causa da consciência. Senhor, nós queremos fazer boas obras. O Senhor nos chamou para isso, porque na verdade você tem um rei. Você está num reino, você que é de Cristo, o seu reino não é deste mundo. Mas enquanto vivemos aqui, temos que cooperar. E qual a melhor maneira de cooperar? Fazendo bem, sendo sábio e prudente, fazendo o que é certo. Adore o Senhor. O Espírito Santo vai te capacitar a viver essa palavra. Louvemos o Senhor, adore o Senhor.
vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, poder executivo, legislativo e judiciário, na escala federal, estadual e municipal. Oramos pelo Supremo Tribunal Federal, pelos juízes, magistrados, procuradores, desembargadores, promotores. Oramos, Senhor, por cada tribunal, Senhor, por cada comarca. Senhor, nós oramos por todos os juízes, para que eles possam exercer justiça e juízo de forma justa e correta, da sabedoria das autoridades. E salva, Senhor, o Senhor deseja que todos os homens se salvem. Salva, opera a tua grande salvação. Senhor, nós oramos pelas autoridades. Ore, meu irmão, faça aquilo que é agradável ao Senhor. Aleluia. Adore o Senhor. Deus está visitando a nossa nação, abençoando o Brasil, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Graças nós te damos pela tua bondade, Senhor. Que em todo o tempo possamos estar, Senhor, fazendo aquilo que é agradável aos teus olhos. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.